Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a 7ª questão do livro, que é sobre o desencarne. Então a gente pode dizer o seguinte: assim como não tem um nascimento igual ao outro, também não tem um desencarne igual ao outro. O desencarne sempre vai ser uma experiência única, aonde cada um de nós vai ter que passar sozinho. Não dá para levar um amigo, diz: olha, eu estou aqui apavorado, estou com medo, me socorre, quem sabe tu vem junto comigo. Tenho certeza que ninguém vai querer acompanhar aquele que está desencarnando. Todo aquele que desencarna passa por um período que a gente chama de perturbação. A intensidade dessa perturbação, ela é diretamente proporcional ao nível moral da pessoa. Se a pessoa foi uma pessoa que durante a vida fez o bem, que ajudou os outros, não prejudicou ninguém, pelo menos de forma consciente, ela vai ter um desencarne mais suave, ou seja, a sua perturbação será menor. É evidente que o contrário não vai acontecer com aqueles que fizeram o mal, que mataram, que roubaram, enfim, que fizeram tudo de errado que podiam fazer. Esses passarão por um estado de perturbação muito intenso. E essa perturbação, ela pode durar alguns dias, algumas semanas, alguns meses e até alguns anos. Muita gente não acredita que um estado de perturbação possa durar anos, mas dura. Inclusive, no livro, eu trago um texto onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma pessoa que desencarnou em 1964 e foi atendida no grupo no ano de 2005. E ela ainda não tinha certeza que havia desencarnado. Mas tem que comprar o livro para ler. É uma história bem interessante. Aconteceu comigo. Os laços magnéticos que prendem o corpo astral ao corpo físico, eles não se rompem com facilidade naquelas pessoas que fizeram o mal. Então esses laços, eles ficam muito fortes, muito aderidos, e o que acontece? O corpo astral não consegue se separar do corpo físico. Então a pessoa, vamos dizer assim, se ela for enterrada, o corpo astral vai junto com o corpo físico. E logo em seguida, o corpo astral começa a sentir os vermes roendo e consumindo o corpo físico. É uma sensação, um desespero inenarrável. É uma coisa simplesmente horrível. Tá, Cláudio, mas e aí se a pessoa for cremada? Bom, se a pessoa for cremada, vai acontecer que ela vai sentir o calor do forno, como se estivesse literalmente sendo queimada viva. Então, muita gente desconhece, né, que é possível acontecer dessa forma. Mas, infelizmente, para aqueles que fazem o mal, é exatamente assim que acontece. O desencarne, a gente pode considerar como sendo apenas o retorno do espírito para o plano espiritual, de onde ele saiu, para ter a sua experiência, a sua reencarnação na Terra. Deveria ser uma coisa normal. O espírito reencarnou, cumpriu o seu período na Terra e retorna. A gente poderia dizer que é simples assim, mas infelizmente não é o que acontece. Muitas vezes os familiares, eles não se conformam com o desencarne do seu ente querido. E isso causa uma perturbação muito grande na pessoa que morreu.
quanto maior for o desespero, for o grito, for o choro, maior vai ser a perturbação da pessoa que está desencarnando. Então ela por si só, pelo fato de estar passando de um plano físico, de uma frequência de vibração muito baixa para um plano astral, de uma frequência de vibração muito alta, só isso aí já causa uma perturbação. Só que essa perturbação, ela fica imensamente aumentada com o desespero daqueles que não aceitam a nova realidade do falecido. Eu poderia dizer que num velório, o ideal seria que as pessoas colocassem, por exemplo, uma música clássica e ninguém falasse sobre nada, ficassem simplesmente pensando nos bons momentos que teve com aquele que está desencarnando, né? E é durante o período do velório, isso é muito importante a gente saber, pessoal, é que os espíritos socorristas vêm para auxiliar no rompimento dos laços que prende o corpo astral ao corpo físico. Então, quanto maior for a algazarra, gente rindo, contando piadas, esse tipo de coisa, maior a dificuldade dos espíritos socorristas em fazer o seu trabalho. Quanto maior for a calma, a paz, a tranquilidade, mais rápido eles conseguem terminar o trabalho e mais rápido eles conseguem levar aquele que está desencarnando para um lugar melhor dentro do plano espiritual. Então, pessoal, num velório, procurem sempre se abster de piada, de risada. Muitas vezes é um lugar de encontro, a gente encontra pessoas que fazia tempo que não via, e o velório, que deveria ser uma coisa sublime, uma coisa, né, fica quase que uma festa, né? Só falta botar uma música, um samba, uma coisa. Então, isso é importante que o pessoal saiba, né? Muitas vezes a gente ouve dizer assim, o fulano de tal morreu, esteja ele onde estiver, estará cuidando da gente, estará velando por nós, como se isso fosse possível. A gente não sabe a situação que a pessoa está do outro lado, né? A gente imagina, ela foi uma pessoa boa, deve estar bem, mas o deve estar bem não significa que ela esteja em condições de vir nos ajudar. Quem não conhece aquelas pessoas que pedem uma série de coisas para aqueles que já morreram? Isso causa na pessoa do outro lado, porque o desencarnado, ele ouve o pedido. Não pensem que ele não ouve, ele ouve. E ele fica angustiado, muitas vezes, por não poder atender. Na maioria das vezes, ele mal está conseguindo controlar a sua angústia pelo fato de ter morrido, pelo fato de ter desencarnado. E ainda recebe, né, o pedido daqueles que ficaram, de uma forma totalmente egoísta. Não se deve pedir absolutamente nada para quem desencarna. Ele já cumpriu a missão dele aqui na Terra. A missão dele agora começa do outro lado, no plano espiritual. É lá que ele vai ter que trabalhar, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que fazer coisas que aqui na Terra ele não fazia, né? Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. Ninguém que desencarnou está em condições de ajudar quem quer que seja. Então, por favor, não peçam nada a uma pessoa que desencarnou. Mesmo que seja uma pessoa boa, ela não vai poder nos ajudar como a gente está imaginando. Um dos maiores problemas que acontece no desencarne é a inconformidade daqueles que ficam, principalmente no caso de desencarne, de morte de pessoas mais jovens. Então, o pessoal faz o seguinte comentário: poxa, mas morreu logo agora que o filho nasceu, logo agora que ele conseguiu se formar, que ele conseguiu aquilo que ele tanto estava procurando, né?
Mas a gente não tem condições de julgar esse tipo de coisa, porque nós somos muito, muito imperfeitos. Então, a nossa capacidade de julgamento, ela é extremamente imprecisa. É claro que a gente olhando assim, poxa, vamos dar um exemplo, né? Um pai morreu e o filhinho tinha 2 meses, por exemplo, né? Quem olha daqui da Terra não consegue compreender isso aí. Poxa, mas que provação! Não vai poder curtir o crescimento do filho, deixou a mãe sozinha, a mãe ficou viúva, vai ter que cuidar da criança só ela. Mas é que Deus não faz nada de errado. Deve haver, certamente, algum motivo para que isso tenha ocorrido. Nada acontece por acaso. O pai que desencarnou precisava passar por essa provação. O filho que vai crescer sem o pai, por sua vez, também precisa passar por essa dificuldade. A mãe que vai ter que criar o filho sozinha, também vai precisar, por sua vez, adquirir forças, né, para poder cumprir a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra. Então, tá tudo certo, não tem nada errado. O único problema é que a gente não consegue compreender, porque nós estamos vivendo num planeta inferior, né? Nos planetas mais evoluídos, nos mundos superiores, esse tipo de coisa não acontece. Por quê? Porque não precisa. As pessoas não precisam passar por essa experiência, até porque elas já passaram aonde? Aqui onde a gente está, nos mundos inferiores. Então vejam que tudo é evolução. A gente desencarna, fica um tempo no plano espiritual, reencarna, fica um tempo na Terra, desencarna, volta de novo, e assim a gente vai evoluindo através dos anos, através dos séculos, através dos milênios. Certo, pessoal? Muito obrigado.